sou Ivan, fotógrafo, e hoje a gente veio aqui conversar sobre direção de ensaios, né? Direção de ensaios é tão importante aí, né, para o nosso trabalho e muita gente ignora, né? Muita gente não dá a devida importância para a direção de ensaios. Muitas pessoas compram o meu guia de poses e acabam achando que só ter um guia de poses já é suficiente, né? E a gente sabe que não é, né? O guia de poses realmente ajuda muito as pessoas a conduzir um ensaio, né? A não ter aquele branco de ficar com as ideias ali, né, travadas, mas a direção vai bem além disso, tá? Então, a ideia é que essa aula seja aqui a introdução do meu curso de direção e, a partir disso, vocês vão conseguir realmente entender o porquê que eu acho tão importante a direção de ensaios, ok? Eu fiz aqui uma apresentação, vou colocar aqui para vocês, para a gente poder ir debatendo um pouco sobre ela, tá? É isso hoje, direção na fotografia, né? Qual que é essa importância da direção da fotografia? Começando aqui, vou falar um pouco de mim, né, cara? Nem todo mundo aqui me conhece, alguns que estão aqui assistindo já são meus alunos, mas queria, na verdade, me apresentar aqui para vocês, né? Eu sou Ivan, eu trabalho com fotografia há muito tempo, eu comecei a fotografar, eu tinha 13 anos de idade, né? E ali, o meu primeiro trabalho remunerado foi lá nos anos 2000, né? Quando eu comecei a fotografar casas e mansões, porque eu trabalhava com locação para publicidade, né? Então, os publicitários queriam fazer anúncios em lugares legais, eu ia lá, pesquisava, fazia fotos, né? Na época eu fazia as fotos ainda em 35 mm, e isso me fez começar a ganhar dinheiro com a fotografia, né? A partir dali eu comecei paralelo também a esse meu trabalho fotográfico, comecei justamente a trabalhar com filmagem, né, lá nos anos 2000, e é o que eu faço até hoje. Eu trabalho tanto com fotografia quanto com filmagem, né? Eu tenho uma produtora que é a 13 Produções, uma produtora muito focada em produtos culturais, né, e cobertura de eventos esportivos, né? Então, o meu trabalho é bem focado nisso e eu tenho já aí 22 anos de experiência nessa área e tenho também, né, todo esse conceito que eu estou trazendo agora para vocês através das aulas, né, dos meus cursos online, né? Então, eu comento aqui que na fotografia, que eu trabalho com fotografia sensual, o que eu acho, que eu acredito, né, que tenha destaque no meu trabalho é justamente a direção, né? Eu tenho uma iluminação criativa que me ajuda muito e o tratamento da minha imagem. Eu acho que essa trinca aqui me tornou um profissional bem atualizado, eu estou sempre estudando e acredito que com isso a gente vai realmente conseguir evoluir na fotografia, né? Tem muita gente que foca somente em uma das partes. Ah, eu vou ser o cara da iluminação, eu vou ser o cara do tratamento da imagem, mas o ideal é a gente conseguir aqui ter uma experiência, né, um pouco em todas essas partes, tá? É isso, esse sou eu. Finalizando aqui, estou desde o ano passado com alguns cursos online. Eu tenho 4 cursos online, eu vou falar um pouco deles aqui ao longo da nossa live. Porém, hoje eu estou focado em direção, tá? Então, hoje a gente vai conversar bastante sobre direção de ensaios, tá? E quero deixar aqui já claro que quem tiver afim de mandar perguntas ou quiser fazer qualquer observação, tanto aí no Instagram quanto no YouTube, fiquem à vontade, eu estou aqui com eles abertos, eu consigo ler e consigo dividir com vocês e explicar algo que vocês não tenham entendido, ok? Então, vamos lá. Primeiro, né, a gente tem que entender aqui, o que é a direção na fotografia still, né? A gente chama de fotografia still, que é a fotografia parada, né? Porque existe a fotografia de cinema, que, né, enfim, para não confundir, eu estou falando aqui especificamente de fotografia still, tá? Então, aqui eu tenho muita oportunidade, né, cara, de aplicar a minha direção, né? A gente fazendo ensaios, fazendo, enfim, qualquer tipo de trabalho fotográfico, a direção vai ser muito presente, tá? E para a gente entender o que é a direção, é isso. Eu coloquei aqui, né? Dirigir um ensaio é muito além de posicionar modelo, né? Só
colocar ela lá no ponto correto de luz e mostrar para ela a pose que ela tem que fazer, né? Dirigir o ensaio está muito ligado ao que você transmite para a modelo, né? Justamente essa comunicação e essa parceria é o que vai fazer com que a modelo alcance o que ela quer, né? O resultado do que ela quer. E a gente sabe que quem fotografa tem que saber lidar com as pessoas, né? Porque é um trabalho que exige muita atenção, muito cuidado, né? Tem muito modelo que chega muito nervosa, tem cliente que, pô, não dorme o dia anterior, então, pô, nós somos totalmente responsáveis por acolher e fazer com que essa pessoa se sinta à vontade, que ela se sinta realmente presente ali dentro desse contexto, né, de o que ela tem que fazer, né? A gente não pode esperar que a modelo chegue e ela faça as poses e que ela, pô, saiba o fluxo que tem o ensaio. Então, é nossa obrigação aqui realmente mostrar para ela o que ela tem que fazer, né? Então, como eu disse ali, é um trabalho em conjunto, né? A gente tem que saber que é uma dupla, né? Nada ali está sendo feito sozinho. Eu como fotógrafo, a minha cliente como modelo, nós dois juntos vamos conseguir fazer um trabalho. Se eu fico só eu querendo só pôr as minhas ideias, pode ser que dê certo, mas dificilmente a modelo vai sair satisfeita, né? E aqui eu comento, né, que apesar de serem diferentes das grandes produções cinematográficas, as sessões fotográficas também precisam de um bom roteiro e informações prévias, né? Isso daqui é essencial, galera, a gente conseguir extrair da nossa cliente qual que é o objetivo dela, por que ela está fazendo aquele ensaio, né? Às vezes, é porque estou fazendo aniversário, ou, pô, fiz uma cirurgia plástica, ou estou me sentindo super bem com o meu corpo, ou ao contrário, às vezes ela não está se sentindo bem e quer justamente fazer um ensaio para ter o olhar de alguém, para justamente poder, né, mostrar para ela uma beleza que talvez ela, naquele momento difícil que ela possa estar passando, ela não está enxergando isso, né? Então, o fotógrafo com o olhar treinado, com o olhar profissional, ele tem essa capacidade, né, de fazer justamente com que a nossa modelo fique à vontade, que ela possa, né, tá super contente e satisfeita com o resultado, né? Isso vai muito do jeito que ela é tratada, não só com a qualidade das fotos que a gente entrega para ela, né? Aqui eu já coloquei algumas coisas que fazem parte da direção fotográfica, né? Muita gente, como eu disse, acha que é somente ir lá e usar as poses, né? Não é só usar pose, tá, galera? A gente tem aqui muita coisa, a gente tem bastante elementos aqui que a gente precisa dominar para justamente conseguir fazer essa direção ser efetiva, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu coloquei aqui essa questão da definição de conceito, né? Nós, como fotógrafos, a gente tem que passar um conceito daquele ensaio. Normalmente, isso pode ser feito através da sua identidade, né? Eu, particularmente, gosto muito de usar cores nos meus ensaios, né? Gosto muito de ter um tratamento refinado, eu gosto muito de ter realmente uma direção bem ativa, né? Minhas clientes, normalmente 80% das minhas clientes nunca fizeram ensaio, então é muito importante para elas ter essa base, né? E saber o que elas têm que fazer. Então, a definição de conceito ela é essencial. A gente tem que conversar com a cliente e falar, pô, mas o que você quer? Você quer uma coisa um pouco mais artística? Você quer uma coisa um pouco mais ousada? Ou você quer uma coisa mais comportada? Um ensaio mais casual? Isso tudo a gente tem que saber, né? Não só indicar, como ler na nossa cliente o que ela quer. Às vezes a cliente não sabe te explicar o que ela realmente quer, mas a gente precisa aqui ir lá e mostrar para ela, né? Coloquei aqui depois o guia de poses, né? Eu vendo um guia de poses e sei o tamanho da importância da gente ter um guia de poses, né? Não só para usar na hora, mas para enviar para nossa cliente antes do ensaio e ela vai já se preparar, já vai chegar lá tendo uma noção do que é que vai acontecer, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Você pode sim comprar o meu guia de pose, mas a partir do momento que você começa a fotografar bastante, eu te indico aqui que você crie o seu próprio guia de poses, né? Vai lá avaliar quais são as fotos que mais vendem, quais são as fotos que as clientes mais gostam e faz uma coletânea e ali você consegue criar o seu próprio guia de pose. Depois aqui, o que é muito importante, que é realmente função
da direção é justamente conseguir ressaltar as qualidades e, ao mesmo tempo, esconder os defeitos, né? O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente aqui que faz ensaio e, pô, não conversa com a cliente antes do ensaio. Já sai marcando o ensaio e vai para lá e chega lá já com uma noção de que, eu vou realmente fazer o que você quer, né? Não, cara, a gente tem que entender dela o que ela almeja com aquilo. Então, pô, entre em contato com a tua cliente antes de fazer ensaio e faça algumas perguntas. Pergunta para ela que parte do corpo que ela mais gosta, que parte do corpo que ela menos gosta, né? O que pô, faz ela se sentir bem, que tipo de roupa que ela fica à vontade. Você, nesse briefing inicial, na pré-produção, isso está totalmente relacionado já à direção, tá? A pré-produção, ela está totalmente relacionada com a direção. Então, se você não tem essa pesquisa, você não consegue entender o que ela sabe que são as qualidades dela, e entender quais são os defeitos. Os defeitos não é você que vai achar na tua cliente, você vai perguntar para ela. Né? Que, eu acho que você tem a perna grossa, eu acho que você tem o seio pequeno. Não é você que vai definir isso, tá? Você vai perguntar para tua cliente o que você gosta, o que você não gosta. A partir dali fica muito mais fácil. Você fala, pô, eu tenho uma cliente que comentou que adora o bumbum dela e que não curte muito os seios. Então, cara, vamos fazer algumas fotos que a gente ressalte o bumbum dela, já que é uma parte do corpo que ela gosta. Então, vamos fazer isso ser valorizado. E, ao mesmo tempo, eu não vou ficar dando destaque pro seio da menina se ela já me comentou que ela não gosta do seio dela. O que eu posso fazer é usar técnicas para tentar mostrar para ela que poses valorizam o seio. Então, às vezes, ela acha que o seio não tá tão legal, mas você faz uma pose que ela levanta o braço, estica, o seio vai dar uma levantada, vai ficar bonito. Então, você sabendo que ela não gosta, você pode tentar usar alguma técnica com relação a isso, tá? Então, eu acho muito bacana aqui a gente entender isso e saber justamente mostrar para a cliente o resultado. Olha só, você falou que você gosta do seu bumbum, então olha só essas fotos que legais está ficando. Pô, você comentou que você não curte muito seu seio, mas olha só, nessa pose que você levantou, olha só como é que ficou bonito. Você tem que trabalhar junto com ela, né? Isso para mim é essencial vocês entenderem que o ensaio é um trabalho em dupla, tá? Não é só você que está ali. Você precisa ter essa conexão com a tua cliente, tá? Aqui eu comento sobre o estilo da iluminação. O estilo da iluminação é realmente missão da fotografia, tá? Da direção fotográfica, quer dizer. Você precisa ter o seu estilo e falar para ela, o meu estilo é assim e eu quero usar esse estilo de iluminação durante o nosso ensaio. Eu acredito que essa luz assim vai combinar com você, vai ressaltar a tua beleza, tá? Então isso tudo é muito importante. A gente não pode esquecer de ter aqui esses parâmetros, tá? É a gente que tem que definir isso, tá? Tem muita cliente que vai te mandar fotos de outros fotógrafos como referência, ok. É muito legal a cliente buscar referências, mas é muito importante a gente explicar para a cliente que nós temos o nosso estilo. Se ela quer umas fotos, por exemplo, eu não faço muita foto PB, gosto muito de foto PB, mas meus ensaios não tem muitas fotos PB. Se chega uma cliente e fala assim, é só esse fotógrafo, que lindo, ele só faz foto PB, eu gostaria do ensaio inteiro, assim. Cara, você pode falar para ela, o meu estilo não é esse, meu estilo é outro. Se você quer fazer umas fotos no estilo desse cara, pô, te recomendo entrar em contato com ele, vai tentar fazer um ensaio com ele. Lógico que também a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura para poder também falar, não, ok, a menina gosta de fotos preto e brancas, eu vou adaptar isso ao meu trabalho, vou colocar isso aqui no meu trabalho. Isso também é essencial, né? A gente ter um pouco desse jogo de cintura. Aqui também coloquei, né, de ter referências, como eu disse, não só de outros fotógrafos, mas nossas fotos, né? Então, se você, pô, conseguiu identificar um pouco o estilo da menina, conseguiu entender o que ela quer, cara, vá buscar referências no teu trabalho e manda para ela. Olha só esse ensaio que eu fiz aqui, tem a ver com o que você está querendo. Olha só essas fotos. Pô, sugere, tá? Isso é muito importante, tá? Pô, só dando aqui um toque, o Carlos mandou aqui que outra coisa é a foto tirada por um fotógrafo, né? Que uma coisa é a selfie e outra coisa é a foto mandada tirada pelo fotógrafo, com certeza, né? A gente sabe que, pô, a gente tá tendo umas chuvas de selfies, né, cara? Então,
como que a gente vai mostrar um trabalho diferenciado? Cara, a gente tem que ter uma iluminação legal, a gente tem que ter poses diferentes, ângulos diferentes que fujam do que um braço, né, com celular consegue fazer. Isso é muito importante, tá? O Eberson aqui, boa noite, valeu Eberson, muito bom ter você aqui com a gente também, tá? E lá no Instagram, o seu Silva Retratos, grande Guilherme, fez aniversário esses dias, parabéns Guilherme, tamo junto, meu irmão, bacana ter você aqui com a gente também. Vamos lá, dando continuidade aqui, a questão do figurino também é responsabilidade da direção, tá? A gente indicar um figurino, a gente poder mostrar para ela opções, né? O que pode funcionar. Às vezes ela pode falar, pô, eu não tô afim de fazer nada que mostre muito o meu corpo. Então vá buscar referências de fotos sensuais em que não mostre tanto assim o corpo e você coloca para ela justamente o que você mais gosta, tá? O que você realmente curte ali fazer, porque isso é muito importante, tá, galera? A gente não pode só deixar na mão dela, porque às vezes vou te dar um exemplo, eu vou fazer um ensaio numa mansão linda e ali de repente a cliente chega com uma roupa, sei lá, vou te dar um exemplo aqui, uma coisa muito street, muito que seria legal para fazer na rua e não numa mansão, né? Não numa locação, ou ao contrário, ou ela chega lá toda esportiva e você tem uma coisa muito chique de locação, não combina. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Você vai fazer ensaio de casal, aí o cara chega lá, pô, com a camisa do Palmeiras, né, cara? Pô, não dá, né, bicho? Se fosse Corinthians, beleza, mas assim, eu digo assim, a gente tem que ter uma noção de saber indicar e saber filtrar isso antes do ensaio, tá? Não adianta chegar lá na hora e falar, pô, essa roupa não ficou legal, ela não trouxe outras, então peça para ela levar figurinos, já mostre para ela a linguagem que você quer, isso é muito importante, você definindo aqui o seu figurino, cara, isso vai te ajudar muito a ela entrar no clima, vai ajudar muito ela realmente ter uma noção do que é que tá rolando, tá? Então, acho muito importante a gente conseguir ter essa variável aqui, tá? Aqui a construção de um tema, né? Muitas vezes é isso. Às vezes a gente, pô, faz o ensaio meio aleatório e mistura muitas coisas, muitas referências. Eu acho que é legal a gente ter um tema. Às vezes não precisa ser necessariamente o Halloween, o Natal. Isso sim é muito legal. Isso sim é uma ótima estratégia de marketing, a gente fazer ensaios temáticos, tá? Mas eu digo da gente ter um mood para o ensaio, a gente ter um tema ali padrão em que vá realmente fazer essa direção, seguir um caminho único, tá? Não adianta a gente ficar querendo misturar muitas referências no mesmo ensaio, né? Vira aquela coxa de retalho. Então a gente tem que ter uma atenção muito grande, tá? Com relação a isso. Aqui, como eu disse, né, a escolha do local, né? Você definir o lugar é sim responsabilidade de direção, né? A gente sabe que muitas meninas, pô, não tem esse conhecimento de, tem uma locação legal não sei aonde, você então é responsável. Se você entendeu que a menina quer fazer um ensaio um pouco mais chique, cara, indique locações que tem a ver com isso. Ou se a menina quer fazer um ensaio um pouco mais urbano, cara, vá buscar uma locação que tenha um visual para a cidade, que tenha alguma coisa relacionada com o que ela quer, tá? E aqui embaixo, né, o alinhamento com o desejo, né, cara? O que é isso? Naquela conversa pré, a gente tem que entender o que ela quer com esse ensaio, né? Ela quer somente, pô, registrar um momento em que ela acha que ela tá com um corpo bonito, ou ela quer, é um aniversário, então, pô, ela quer fazer aquilo ser uma comemoração, ela quer justamente fazer um ensaio de casal, porque ela tá num momento de casal super legal, ela quer fazer um ensaio para o marido, ou, enfim, ela quer fazer um ensaio para trabalho, porque ela quer buscar trabalho como modelo. Então, isso tudo você tem que saber, né, qual que é o desejo dela. Se você sabe que ela quer fazer um ensaio para buscar trabalho de modelo, não adianta você fazer um ensaio muito sensual, muito ousado, porque ela não vai conseguir com essas fotos divulgar o que ela quer ser modelo, né? E ao mesmo tempo tem um pouco disso, tem um pouco dessa coisa da gente saber, né, o que a gente precisa, o que a gente almeja, né, com o ensaio dela também. Você fala, pô, eu gostaria de te mostrar do jeitinho que você é, vamos tentar fazer um ensaio mais intimista. Se você sabe que aquilo é o desejo dela, pô, faz todo sentido você focar nisso, isso vai fazer com que realmente ela
se sinta muito satisfeita com o teu ensaio, porque você acertou, né? E não é difícil você perguntar para ela e extrair dela essa questão, tá? E aqui no final é proporcionar uma experiência, né? Durante o curso vocês vão ver aí, né? Quem está aqui dentro do curso, e, enfim, eu falo muito sobre isso, tá? O ensaio fotográfico, ele é uma oportunidade para você justamente proporcionar uma bela experiência para a tua cliente. Ela vai no cabeleireiro, ela vai vestir a melhor roupa dela, ela vai se maquiar. Pô, a gente está em tempos ainda de pandemia, né, cara? Qual que foi a última vez que essa menina se arrumou? Qual que foi a última vez que ela se dedicou a ela mesma, né? Então, você entendendo isso, cara, a foto isso é uma coisa que eu acho que pô, tem que ficar muito gravado para vocês, galera. A foto, ela tem que ser um souvenir daquele dia agradável que ela passou junto com você. Então, cara, ela chegou numa locação incrível, você recebeu ela bem, você apresentou o lugar para ela, você vai tratar ela bem o dia inteiro, você vai dar atenção, pô, é um dia dedicado a ela, tá? Então, a tua foto, na real, vai ser uma lembrança, pô, daquele dia super agradável que ela passou, tá? Isso aqui é de extrema importância. Quem for aqui comprar o meu curso, ou quem está já aqui dentro do curso, vocês vão entender ao longo das minhas aulas o quanto isso é importante, tá? Por que que eu bato muito nessa tecla, que é justamente isso. A foto em si, legal, mas se você tiver fotos lindas, mas, cara, você tratou ela mal, você demorou para entregar, você atrasou para receber ela, você, pô, fez a menina passar fome lá, passar sede, porque você não tinha, pô, nada ali de suporte para ela. Cara, pode ser que com as fotos lindas ela fique de bode desse trabalho, justamente porque ela não foi bem tratada, não foi bem recebida, tá? Então, isso é muito importante, tá? Vou ler aqui o Felipe. O Felipe colocou aqui no Instagram que ele gosta de saber qual o estilo da cliente e qual a expectativa, né? A estimativa dela do ensaio. Exatamente, Felipe. Essa é a ideia, tá? A gente tem que entender que, pô, não é todo dia que uma pessoa decide fazer ensaio, né? Não é uma coisa que você acorda e fala, ah, hoje eu vou fazer ensaio. É um processo, a gente vai se preparando, a cliente vai se preparando. Até ela tomar essa decisão é muito difícil, né? Não é uma coisa que você toma uma decisão fácil, existem tabus, existem várias questões aqui. Então, a gente saber exatamente o motivo com que ela está querendo fazer o ensaio é muito importante, tá? Isso realmente muda muito o jeito com que a gente vai lidar com esse ensaio e realmente o jeito que a cliente vai receber da gente essas informações, tá? É isso, e aí aqui mudando aqui, coloquei aqui algumas dicas importantes que eu acho essenciais aqui para quando a gente estiver ali fazendo um ensaio, tá? Primeiro, pô, a nossa direção a gente tem que ser claro, né? Tem que ser transparente, né? E essa comunicação ela tem que ser uma comunicação gentil, tá? A cliente chegou lá, ela tá nervosa, ela tá ansiosa, ela tem várias questões. Se você chegar lá, brutão, de falar, vamos logo, faz essa pose, ou errou, se você começar a não mostrar para ela que você é um cara gentil, que você pô, tá recebendo ela bem, que você vai ajudar ela, tá? Ela tem que entender isso, que não vai depender dela para ela fazer o ensaio ficar legal, tá? Depende muito mais de você, lógico, ela tem que estar no clima, ela tem que entrar na onda, mas se você não tem uma comunicação assertiva, clara, transparente, é muito difícil para a gente conseguir, tá, ressaltar essa questão do ensaio. E ao mesmo tempo, eu coloco aqui de estude os seus clientes, né? No curso eu falo muito sobre a questão dos arquétipos, né? A gente entendendo um pouco, a pessoa ela pode ser mais emotiva, ela pode ser um pouco mais explosiva, ela pode ser mais introspectiva. Se você conseguir, pô, numa pesquisa mínima ali no Instagram, tá? Você numa conversa com ela, isso é muito fácil da gente conseguir sacar algumas coisas dela, tá? A gente estudar o perfil da nossa cliente e a gente entender isso vai ajudar muito, tá? A gente consegue mudar muito o que a gente tinha pensado. Se você fala, cara, vou fazer um ensaio totalmente ousado e tal. Cara, você vai lá, conversa com a menina, você percebe que a menina é toda introspectiva, que ela é toda tímida, cara, talvez não seja a solução ideal você sugerir um ensaio mais ousado, talvez você possa fazer uma coisa mais
intimista, talvez isso vai ter mais a ver com ela. Ou se você fala, pô, eu quero fazer um ensaio toda menininha, toda delicadinha, mas de repente a tua cliente é uma pessoa explosiva pra caramba, ela é toda faladora, ela é toda atitude, cara, fazer um ensaio muito intimista talvez para essa cliente não vá combinar. Então, muito importante aqui também, tá? A gente entender o que a gente pode, né, extrair dela pela personalidade dela. Isso você pode sugerir roupas por conta disso, você pode sugerir lugares por conta disso, tá? É muito bacana essas possibilidades, tá? Então, acredito muito nesse poder da gente realmente estudar o cliente e entender o que ela quer, o que ela precisa, tá? E aqui, qual é o tipo de sessão, né? Pô, é muito importante a gente definir isso, tá? Eu já vi muito fotógrafo fazendo ensaio sensual e chega, pô, tudo correndo bem, mas de repente o cara chega lá e, pô, já sugere fazer um nu ou um semi-nu, tá? Se você não conversou com a tua cliente e você não definiu, ó, qual é o tipo de ensaio, você quer fazer um ensaio sensual mais comportado, você quer fazer um semi-nu, você quer fazer um nu artístico, tá? Isso é muito importante, porque você não pode quebrar esses limites, tá? Se, pô, você conversou com a tua cliente, ela falou assim, cara, eu quero fazer um ensaio sensual, mas eu não quero mostrar nada, não quero... Cara, não fique ali insistindo, tá, cara? Isso pode soar bem agressivo e pode soar bem estranho, ao ponto da gente realmente ficar com o pé atrás, tá? Então, vamos tomar cuidado um pouco com isso. Defina qual é o tipo de ensaio, tá? Ó, Felipe tá colocando aqui que depois do curso foi fazer um ensaio com uma menina e ela se sentiu tão à vontade que ela quis fazer um ensaio sensual e depois ainda indicou. Exato, cara. Exato. Que bom, Felipe. Que bom que eu tô conseguindo transformar um pouco a tua fotografia. Eu tenho certeza, cara, que esses conceitos né, todo esse método que eu falo para vocês, ele funciona, não é uma coisa que eu acho, tá? É uma coisa testada, eu trabalho com isso já há muitos anos, e a partir do momento que eu comecei a avaliar e comecei a transformar o jeito que eu trabalho em métodos, tá? Foi aí que foi o pulo do gato para mim, tá? Eu fazia tudo muito instintivamente, era tudo muito no freestyle, né? Como eu digo ali. Mas chegou uma hora que eu falei, cara, eu quero entender o que eu tô fazendo. Eu quero entender por que isso aqui tá dando certo e quero entender por que isso aqui tá dando errado. A partir dali comecei a avaliar. Todo ensaio que eu fazia, eu avaliava e observava. Ó, esse tipo de foto a galera gosta. Esse tipo de foto não é todo mundo que gosta, mas quando a pessoa gosta, ela apaixona. Esse tipo, então, isso tudo me fez ficar muito safo, assim, nesse sentido, de conseguir, pô, entender a pessoa e fazer com que realmente aquilo, pô, se transforme numa bela experiência para ela, tá? Quem mais aqui? O Carlos aqui também comentou. Cadê? Onde é que o Carlos comentou? Que para o ensaio ficar perfeito, você tem que esquecer da hora, tem que focar na modelo. Sim, essa é a ideia, né, Carlos? A gente tem que estar ali totalmente dedicado, tá? A gente, pô, lógico, eu trabalho muito com locação, então a cliente aluga uma locação por um determinado período de tempo. Eu não posso necessariamente esquecer da hora, porque eu tenho uma missão a cumprir naquele in-out de tempo, né? Eu combinei das 2 às 4, ela tem 2 horas na locação, eu tenho que saber que durante essas 2 horas eu tenho que completar a minha missão. Eu não posso ficar enrolando também, tá? Então, tem razão no que você disse, mas a gente tem que também entender um pouco que a gente tem sim um limite de tempo. Muitas vezes, principalmente quando a gente trabalha com locação, a gente tem que ficar muito esperto com isso, tá? O Eberson aqui falou que o tipo de ensaio deve ser definido no pré-ensaio. Exatamente, a pré-produção é para isso, né? A gente tem que já definir. Tem pessoas que gostam de chegar meio no freestylezão, na hora a gente vê. E, cara, na hora você vai ter 2 horas de locação, você vai sentar com a tua cliente. Se você já não tiver tido essa conversa antes, você vai perder meia hora do teu ensaio só para entender isso. Então, cara, custa nada, manda um WhatsApp, liga, né? Hoje em dia as pessoas não gostam mais de falar no telefone, mas manda um WhatsApp. Fala, ó, tô te passando aqui uma lista de perguntas, tá? Responde aí quando você tiver um tempo, isso vai me ajudar muito. Vai na fé que isso dá muito certo, tá? Aí aqui eu
novamente coloco aqui, né, de aprofunde o motivo da sessão fotográfica, né? Eu comentei isso na outra página, reforcei aqui. Entendo por que ela quer fazer, tá? Se ela quer fazer porque pô, é um momento que ela acabou de fazer uma cirurgia, cara, saiba qual que é essa cirurgia dela e valorize isso. Por isso que ela quer fazer esse ensaio, né? Ou, pô, é um momento da vida dela que ela tá passando por uma transformação e ela tá com a autoestima baixa. Então, cara, faça o ensaio que você levante a autoestima dela, né? Pô, eu sempre digo que elogios são bem-vindos quando a gente elogia a atitude, quando a gente elogia as ações que a cliente está fazendo, e não quando a gente elogia a parte do corpo, tá? Não é legal você chegar no ensaio sensual e falar, pô, que seio bonito que você tem, pô, que bumbum bonito. Isso tudo pode soar bem agressivo e bem antiético, tá? Então, pô, elogia a atitude, pô, fala, olha só que legal essa pose que você fez, pô, que bacana, você agora fez uma expressão legal. Então, isso tudo são elogios que vão fazer com que ela cada vez mais se sinta à vontade e isso vai realmente te ajudar muito, tá? Aqui, novamente, de buscar referência, né? Como eu disse ali, não só referências do seu trabalho, mas como referências de que a menina goste, né? Entenda um pouco isso, tá? E aqui eu dica muito importante para você criar o seu próprio guia de poses. Pô, eu vendo um guia de poses, eu poderia falar que não, galera, não crie seu guia de poses, compre o meu. Pô, mas compre o meu. Mas depois crie o seu, tá? Você vai entender ali no meu guia de poses que não é só a questão da pose. Ali eu tô te falando como chegar na pose. Tô te falando o que que dá de bom, o que que dá de ruim, tá? Mas a partir do momento que você começa a ter um trabalho amplo e você consegue ter já um portfólio legal, cara, separe as tuas melhores fotos e crie você, o teu próprio guia de poses. Isso ajuda muito, tá? Isso realmente ajuda. Aqui eu coloquei, né, de ter uma atenção ao trabalhar com diferentes públicos, tá? Isso tem muito a ver com aquilo que eu estava falando. Às vezes você tem uma cliente que, pô, sei lá, a menina é dançarina e a menina quer fazer um material mais ousado. Hoje em dia a gente tem muito aí, né, algumas meninas vendendo fotos, vendendo conteúdo, né, de fotos sensuais. Então, cara, você sabendo disso, pô, é uma possibilidade de você realmente já perguntar para ela se ela quer fazer um ensaio mais ousado, que ela quer ter um conteúdo que ela possa vender, tá? Mas não esqueça que talvez amanhã você vai encontrar uma menina que talvez para ela vender fotos nuas dela pode ser uma coisa muito antiético. Então, pô, entenda um pouco a tua cliente, entenda que você está lidando com pessoas diferentes. Eu fiz ensaio de mulheres de 45 anos, 50 anos, e fiz ensaios de meninas de 18. É diferente. A gente sabe que é diferente. A gente sabe que a gente tem que entender o que, que ela quer. Muita gente faz ensaio e não quer postar. Ela quer um ensaio para ela. É um ensaio para ela se sentir bem. Então, pô, você tem que entender um pouco isso, tá? Como eu disse aqui, direção é comunicação. E comunicação é relação interpessoal. Se você não sabe lidar com pessoas, né? Você pega uma pessoa que é mais agressiva, você pega uma pessoa que é mais calma, você pega uma pessoa que é totalmente introspectiva. Se você não souber lidar com isso e saber ter um jogo de cintura para poder alinhar a tua direção com relação a isso, cara, vai ter problema, porque a gente sabe que não é fácil, tá? A gente não tá aqui falando, a direção é uma coisa super fácil. Se fosse fácil, eu não estaria aqui fazendo um curso e para você aprender a dirigir. Então, a gente tem que entender muito o que é que a gente busca com isso, tá? E saber lidar com públicos diferentes é muito importante, tá? Aqui coloco, né, saber extrair as informações certas, né, das suas inspirações. É isso, né? Aqui tem muito a ver com a pré-produção. Eu estou reforçando aqui alguns itens justamente porque são itens importantes e que vale muito a pena a gente entender que a gente sim tem que ter uma atenção muito grande com isso, tá? Aqui organização é essencial, né? Pô, como eu disse, eu trabalho com locação. Eu não posso chegar numa locação em que a cliente está pagando caro por 2 horas do lugar e eu ficar lá meio sem saber como começar, meio sem saber que roupa que eu uso.
que eu sugiro que ela vá usar primeiro, que roupa que eu peço para ela guardar para depois. Isso tudo no curso eu te explico muito bem isso, cara, de como deixar o look mais legal para um momento X, de como começar o ensaio, tá? E como terminar o ensaio. Isso é muito importante. Então acredito que a gente saber se organizar aqui realmente é essencial, tá? Aqui, autoanálise, né? Autoanálise é tudo. Por que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente tem que ter, sempre que termina o ensaio, cara, a gente tem que parar, tentar entender, pô, será que essa cliente foi bem tratada? Pô, por que que ela ficou incomodada? Ou por que que ela saiu de lá muito feliz? O que que foi que deixou ela muito feliz? Tenta avaliar, tenta fazer essa autoanálise. Isso vai te ajudar muito, tá? Não só de saber coisas negativas, mas saber coisas positivas. Você fala, pô, do jeito que ela ficou depois que eu levei ela para conhecer a casa, depois que eu dei o tempo para ela primeiro relaxar antes de começar o ensaio. Isso tudo você vai percebendo, isso você vai se pondo dentro do teu método, né? Eu ensino o meu método, mas eu indico você a criar o seu próprio método. Isso não é difícil, é análise e observação, tá? Você analisando e observando, você vai conseguir criar o seu próprio método, tá? Aqui eu coloco, né, que criatividade precisa de espaço, né? A gente, para poder ser criativo, a gente tem que ter essa liberdade de falar, galera, eu fiz aqui um monte de fotos padrão, tá legal, agora quero fazer uma coisa um pouco diferente, vamos fazer uma sequência só de silhueta, ou vamos fazer aqui uma luz toda colorida, ou vamos fazer aqui só uma luz de janela vindo para dar um clima bonito. Você tem que entender que, pô, a gente sim tem que fazer aquele feijão com arroz para entregar o trabalho, mas a gente tem que se permitir parar um pouco para tentar ser criativo, tá? Pô, faz foto de reflexo, né? Eu gosto muito de levar uns prismas que eu tenho, que são, né, tipo uns diamantes, algumas coisas que você põe na frente da lente, aquilo dá um efeito muito legal. Você se permitir fazer isso é muito importante, tá? Aqui novamente, fazer um brief com a modelo, eu já falei um pouco sobre isso, se preocupar com o bem-estar da modelo, né? Quando ela chega lá, como eu disse, ela está totalmente envolta ali de, pô, tensão, ansiedade, vergonha. Então, cara, se você não souber sacar isso, pô, você percebeu que a cliente não tá ficando à vontade, cara, dá um tempinho, leva para tomar uma água, conversa um pouco, dedique 5, 10 minutos para isso. Isso vai te ajudar muito, tá? Tenho certeza de que a gente consegue fazer um trabalho muito mais efetivo quando a gente consegue deixar a cliente à vontade, tá? Aqui eu coloco de orientações, né, e feedback constante. Isso é muito importante, né? Muita gente fala, eu não gosto de mostrar as fotos para a cliente durante o ensaio, porque se ela percebe alguma coisa, ela vai ficar encanada. E, cara, a minha opinião é mostre. Não fica mostrando toda hora que você também atrasa o ensaio, mas faz uma sequência de fotos e mostre para ela, porque às vezes ela pode sim se incomodar com alguma coisa e que você já corrige na hora. Se você ficar escondendo isso, vai chegar depois ela vai falar, pô, mas meu cabelo ficou com um negócio estranho o ensaio inteiro. Achei horrível. Cara, se você já mostrou pra ela, ela falou assim, não gostei aqui do meu cabelo, você fala, ok, vamos arrumar o cabelo. Se você não curtiu, vamos arrumar, né? Você consegue acompanhar e fazer isso e ajustando, né? E ao mesmo tempo você fez aquela foto linda que você olhou e falou, cara, essa é a foto, mostra pra ela. Ela vai olhar e falar, caramba, meu, sou eu, né? Isso é uma coisa que eu escuto muito das minhas clientes. Ela se olha e fala, pô, sou eu mesmo, né, cara? Porque ela tá se vendo com aquele olhar cheio de paranoias. Ela sempre se enxerga daquele jeitinho dela, que ela vai ressaltar os defeitos. Quando você vai lá e consegue mostrar para ela uma beleza que talvez ela não tenha enxergado, cara, isso muda muito o clima do ensaio, tá? E aqui finalizando esses três aqui que eu coloco, né? Que é a direção do olhar e da expressão de rosto, né? Eu tenho uma aula que eu falo só sobre isso, sobre direção das expressões. A gente consegue com uma mesma pose, com uma mesma luz, com o mesmo ambiente, mudar a expressão dela e ter fotos muito diferentes, tá? A partir disso. Então, é uma coisa que é perceptível demais, galera. Demais. A gente tem que entender que a gente tem sim, que não é só a pose. O olhar, a boca, tá?
aonde o nariz está apontado, né? Pô, a direção do rosto, isso tudo influencia muito. E depois a direção dos membros, né? As pernas e os braços. Muitas vezes a gente, pô, esquece de dar essa afinada, né? Que é, você faz ali a pose, mas pô, o braço ficou meio tenso, cara. Então tenta achar um ajuste só do braço. Você fala, ó, mantenha a pose, mas vamos acertar o braço, né? Você vai conseguir fazer uma coisa ser bem efetiva a partir do momento que você observa uma coisa que está te incomodando e sabe justamente pontuar e atuar ali nos detalhes, tá? Muitas vezes poses lindas podem estragar a sua foto porque a mão tá muito tensa, ou porque ela tá com os dedão abertos e fica, meu, mega estranho. Ou, pô, teve uma foto há pouco tempo atrás de uma influencer, que é aquela VTube, que ela fez a foto e a mão dela na perna ficou parecendo só um pedacinho, assim, bem na cintura. Ficou, enfim, sabe? Deu uma leitura de que parecia que ela tinha ali um pênis, sabe? Alguma coisa ali que não era do corpo dela, era a mão que vazou só um pouquinho. Cara, você tem que observar isso. Você viu que a mão vazou um pouquinho e não tá inteira no quadro, cara, vamos ajustar, tá? O ajuste ele é essencial. E aqui as posições da cabeça, né, cara? Muitas vezes uma foto, o corpo tá lindo aqui recebendo a luz, mas se você vira a cabeça por um lado e dá uma torcida, cara, cria um clima lindo para a foto, tá? Então, acredito muito que com essas dicas vai, pô, ajudar demais, assim, vocês, tá? O curso, ele é muito focado em direção, ele é muito focado também em comportamento, né? É um tabu, né? Poucas pessoas falam sobre comportamento, tá? Porque é, assim, um tabu. Ninguém joga aberto isso, mas muitas vezes um elogio mal feito pode ser considerado assédio. Muitas vezes, pô, você achar que você tem uma intimidade pode ser considerado assédio, tá? Então, tomem muito cuidado com isso, não só para os homens, mas para as meninas também, tá? Eu já fiz ensaio de meninas que foram fazer ensaio comigo e falaram, Ivan, incrível, eu fiz ensaio com uma menina e eu fui muito assediada no ensaio. Não são só homens, né, que tem esse perfil, né, de assediar. Tá? Existem meninas também que curtem meninas e que misturam as coisas. Tá? Então, eu fiz ensaio de algumas meninas que chegaram no final e falaram, cara, que legal, eu sempre tinha feito ensaios com mulheres e eu me senti muito mais à vontade com você do que eu me senti com as mulheres que eu fiz. Muito pelo meu método, muito pelo jeito que eu desenvolvi de fazer o ensaio, levando muito a sério, tá? Isso aqui, cara, é nosso trabalho, não... Lógico, é bonito ver, lógico que é bonito. Não vou aqui ser hipócrita de falar, ah, não, não acho bonito. Eu acho bonito, mas não é esse o motivo que me leva a fazer ensaios. Então, eu quero entregar um trabalho legal para ela, eu quero fazer que ela tenha uma experiência legal. Então, o fato de eu achar aquilo bonito ou não é totalmente irrelevante, né? Eu não posso fazer isso ser o fio condutor do meu ensaio, tá? Então, enfim, muito importante isso, tá? Lendo aqui algumas questões, o Felipe colocou aqui, ó. Quando eu percebi que a menina não estava à vontade, eu lembrei do perfil dela e percebi que ela era muito extrovertida. E aproveitei disso para quebrar o gelo. Exatamente, é aquilo que eu falei. Faz uma pesquisa mínima, cara. Você não precisa ficar stalkeando a menina. Você não precisa ficar investigando. Mas, cara, entra no perfil dela, dá uma rolada lá para baixo. Né? Assiste alguns stories dela. Assiste algumas coisas. Isso ajuda muito, né? E aí o Felipe ainda comentou, descobriu o melhor lado dela. Exato. Você percebe pelas selfies. Né? Você percebe que a menina tá fazendo muita selfie sempre desse lado, sempre. Por quê? Porque ela gosta daquele lado. Então, pô, valorize isso. Se você percebeu que ela usa muito isso, cara, vai que vai, aproveite, cara, entendeu? Você sabe que a menina é dançarina. Cara, chega lá no final, sugere, vamos fazer um movimento, vamos fazer umas fotos com você dançando, vamos fazer umas fotos com você. Sei lá, vou te dar um exemplo. Tem uma menina que eu fiz ensaio, que a menina não queria que eu postasse, e ali eu fui dar uma olhada no Instagram dela e vi que ela era jogadora de vôlei, né? E eu falei para ela, falei, pô, cara, eu acho legal misturar os seus gostos pessoais no ensaio. Então, vamos fazer uma parte do ensaio que é você vestida com a roupa do vôlei, meio suada, chegando em casa, aquela coisa meio voyeur, sabe? Tipo, um vizinho te olhando pela janela, você chega suado, você
tira a sua roupa para ir tomar banho. Cara, ela entrou no clima porque aquilo tinha a ver com ela. Ela levou a joelheira, ela levou uma bola, então a gente fez toda uma cena dela chegando, né, se arrumando, toda suada, e ficou super sexy, tá? Porque eu entendi e usei uma característica, um hobby dela, um esporte que ela pratica dentro do ensaio, né? Isso, pô, isso ajuda muito, cara. Muito, muito mesmo. Então, não é à toa que eu comento sobre isso. Queria falar um pouco sobre as etapas que eu passei, tá? E que eu acredito que é muito importante a galera entender essa evolução constante e contínua, tá? Então, pô, quando que eu comecei a fazer os ensaios, eu não manjava nada de pose, tá? Não manjava nada. Então, eu chegava muito inseguro para fazer os meus ensaios, né? Então, a partir do momento que eu fui lá e dominei as poses, começou a me trazer um resultado legal de fotos lindas que eu comecei a trazer. Porém, eu não tinha o domínio da direção ainda. Não adianta eu só fazer a pose, eu tenho que saber indicar para ela como ela chega naquela pose. Eu não posso mostrar a pose e falar, faz isso aqui. Tá? A gente tem que indicar, a gente tem que saber posicionar e saber ajustar. E ali, todo esse conceito que eu falei aqui não é só pose, tá? É comportamento, é conceito, é estética, enfim, tem muitas coisas por trás da direção. A partir desse momento que eu comecei a dominar a direção, cara, foi um outro momento que eu percebi que meu trabalho deu um up maravilhoso, tá? Terceiro momento que eu percebi que meu trabalho deu um up foi quando eu dominei a iluminação. Eu não usava flash, eu era desses que falava, eu só uso luz natural. Eu sou o cara da luz natural. E fazia fotos lindas com luz natural, né? Gostava muito. Porém, consegui dominar o flash, consegui dominar o uso do flash. E a partir do momento que eu dominei o uso do flash, me ajudou muito, cara, a ter uma iluminação mais criativa, né? Eu conseguia vender mais fotos, eu faço um pacote mínimo de 10 fotos e depois eu vendo fotos extras, né? Então, pô, eu ganho muito dinheiro vendendo fotos além do meu pacote. E como que eu vendo fotos além do meu pacote? Tendo muitas fotos boas e fotos diferentes. Então eu faço algumas fotos com luz natural, faço algumas fotos com flash, faço algumas fotos com flash colorido, eu dou opções para minha cliente poder escolher. E ela não vai conseguir escolher só 10 fotos. Então ela vai comprar várias fotos extras. Isso ajuda muito. Então, dominar a iluminação me fez dar um belo up no meu trabalho, tá? E, para finalizar, quando eu, tive o domínio total da minha edição, né? A edição, ela não é para fazer milagre. A edição é para ressaltar as coisas boas que você fez e para ajustar e corrigir pequenos erros. Você não pode chegar com uma foto toda cagada e achar que na edição você vai resolver. Então, por isso que é importante, por isso que eu coloquei a edição aqui como a quarta etapa, tá? Do processo todo aqui. Então, acredito muito nesse processo, tá? Eu vejo muita gente que mal sabe dirigir já querer estudar direção. É errado? Não digo que é errado, mas eu não acho eficiente, tá? Eu não acho eficiente. Eu acho que a partir do momento que você vai estudando, primeiro as poses, depois você estuda a direção, né? Aí você começa a iluminar melhor o teu ensaio. Quando você chega aqui, quando você domina a edição, você tá com os 4 pilares aqui muito bem ajustados, tá? E justamente foi pensando nisso que eu fiz esses 4 cursos, tá? Eu tenho 4 cursos online. Um curso é um guia de poses, é um mini curso, né? E aí começam os cursos completos, que é o curso de direção, que é esse que eu estou aqui oferecendo para vocês hoje. E tem aqui o curso de iluminação, que é um curso em que eu mostro para você como você vai usar os seus flashes Speedlight. E no final eu tenho um curso de edição. Aconselho você a fazer um depois do outro. Eu acho que esse processo aqui você vai conseguir chegar num nível muito bacana da tua fotografia, tá? Então não é dar um pulo de dominei aqui, aqui eu estou considerando que o marco zero é você dominar a tua câmera. Você saber mexer com ISO, abertura e velocidade. Você, sabendo mexer com isso, você dá o passo 1, que é, mexer com pose. Depois, se você souber fazer as poses, faz o passo 2, cara, que é dirigir realmente, conduzir esse ensaio, né? A partir daí você ilumina melhor e edita com uma precisão extrema, né? Então, esses são os 4 cursos que eu tenho.
O Eberson tá falando aqui que fiz todos, recomendo. E justamente, o Eberson ele fez o caminho. O Eberson fez primeiro o guia de poses, depois ele fez o curso de direção, né? Aí ele fez o de iluminação e o de edição, né? Pô, tenho certeza, cara, que dá uma evolução muito grande, tá? Aqui no Instagram a gente tem a Elaine, pô, eu gosto muito das fotos da Elaine. Ela comentou aqui também, eu comecei nas poses e estou na iluminação, excelente material. Exatamente, Elaine, eu vejo a tua evolução, é constante, é visível, tá? Então, não é à toa que a gente tem aqui pessoas melhorando a tua fotografia, tá? Se eu tivesse percebido que minhas aulas, que meus cursos não ajudam ninguém, eu ia parar com isso, mas eu tenho certeza que ajuda, porque eu vejo o resultado, tá? Tem pessoas que, pô, me mandam fotos que eu falo, cara, que linda essas fotos, e ela me manda a foto de quando ela começou e é perceptível essa evolução, tá? Então, acredito muito no meu trabalho, acredito muito que eu posso realmente te ajudar com isso, tá? Quem mais? Aqui, ó, Felipe Andrade comentou de novo aqui que ele foi no curso de pose e no de direção, né? E falou que ajudou muito e pretende fazer todos ainda. Incrível. Felipe, você está super convidado. Você já fez o de direção, então próximo passo aí que eu te aconselho é ir para o curso de iluminação. Do curso de iluminação você vai para o curso de edição, tá? Mas finalizando aqui, pô, acho muito importante a gente entender o poder da direção, tá? A gente sabe que muitos fotógrafos se perdem muito nisso, não só na questão de conceitos e estéticas, mas muito na questão de comportamento, tá? Eu já vi muitos fotógrafos que eu admirava muito entrarem numa onda de assédio e serem denunciados, e isso acabou com a carreira de muitos fotógrafos. Então, cara, não misturem as coisas, tá? Principalmente nós homens que estamos no mercado de fotos sensuais, é uma atenção dobrada, tá? Não entendo quem quer ir para fotografia sensual apenas para ver as meninas. Isso não é uma motivação e não é justo, tá, com as meninas isso. Então, cara, como eu disse, eu levo muito a sério o meu trabalho. Tenho aqui, pô, diversas meninas que fizeram ensaio comigo e não só realizamos trabalhos lindos, mas eu tenho certeza que eu fiz transformações nas vidas dessas meninas, né? Tem meninas que chegam, pô, bem acanhadas e, pô, com a autoestima bem baixa, e um ensaio tem um poder incrível, galera. Não subestime, tá? Você fazer um ensaio bem feito, você tratar bem, você criar, como eu disse ali, você criar a experiência, proporcionar a experiência, cara, você vai voar longe, isso vai fazer você ter um resultado muito legal. E tenho certeza que a gente tem muita coisa aqui para evoluir. Eu estudo ainda todo dia. Tem gente que me encontra nos cursos, né? Tem alunos que me encontram em cursos e falam, pô, professor, você está aqui estudando também? Pô, como é isso? Cara, eu estudo todo dia, tento estar sempre aí me atualizando. Muitas vezes encontro alunos meus em cursos que eu estou fazendo e não tenho vergonha nenhuma disso, galera. Estudar é essencial e é eterno, tá? Se você é fotógrafo e acha que fez 2, 3 ensaios bonitos e que esses ensaios já te tornam um profissional, desculpa, mas não é isso. Então, galera, obrigado demais, tá? Essa aqui é a aula que vai para a intro do meu curso. Você que está começando a fazer meu curso, cara, já tem uma base aqui, assista as outras aulas. É isso, obrigado. Essa aqui foi uma aula de o que é a direção de ensaios e como ela é importante, né, para nossa fotografia. E agradeço demais. Até a próxima.